Se pegasse, você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Como o pastor já disse, nós estamos no Dia Nacional de Missões. Quando você procura em Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, versículo 17, os irmãos estão na liberdade de ofertar em missões, irmãos. Tivemos uma queda nos valores mês passado. Nós temos um compromisso, que o pastor já disse aqui, dois projetos que a igreja atua e não podemos falhar. Então você pode ofertar dinheiro em espécie, né? É a forma mais linda de falar, né? Você fala dinheiro vivo, né? Dinheiro em espécie ou Pix. Se você ofertar em Pix, você me manda o comprovante só para termos o controle, para nós finalizar o relatório financeiro da igreja. Atos capítulo 5, versículo de número 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram na prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Agora você vai lá no versículo de número 27, no mesmo capítulo 5, versículo 27. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem neste nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com toda a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Versículo de número 32. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que nos deu o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Versículo 34. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse homem levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto. Todos que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso, agora, digo a vocês: não façam nada contra esses homens, desde que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. Mas se vem de Deus, vocês não podem destruí-lo ou desfazer. Mas se vem de Deus. Queridos, repitem comigo assim: Teudas, Judas e os apóstolos. Irmãos, nós temos aqui na história de Atos, eu quero ser aqui bem rápido, o crescimento da igreja a partir da promessa que está escrita em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus prometendo dar aos discípulos o poder do Espírito Santo, para que eles recebessem essa autoridade em nome de Jesus, pregassem as pessoas, libertassem as pessoas, expulsassem os demônios e proclamassem a mensagem do reino de Deus. Atos capítulo 2, versículo 1, os irmãos bem sabem que veio então o cumprimento da promessa no dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar,
esperando a manifestação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio na hora exata, no momento certo, em que várias nações estavam concentradas em Israel para a festa dos tabernáculos. Os irmãos percebem que a partir de Atos, do capítulo 2, versículo 1, e Atos capítulo 2, versículo 42, nós temos o crescimento da igreja. Pedro pega a palavra, ministra o evangelho, fala sobre Cristo ressuscitado, e mais de 3.000 pessoas é batizada. E aonde que essas pessoas foram congregar, falar de Jesus, louvar a Deus? Em casas, em algumas comunidades. Alguns voltaram para suas cidades, outros voltaram para o seu país, mas os que voltaram para a sua casa, voltaram com o coração cheio de júbilo, porque receberam a salvação por meio da pregação da palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 32 até o 35, aqui fala do crescimento de uma comunidade cristã. Crescimento de uma comunidade cristã. Como que essa comunidade então estava se reunindo? A partir do crescimento, a partir do que o Espírito Santo veio sobre a igreja. Eles estavam reunidos na oração, na comunhão e no partir do pão. Esta igreja, irmãos, na comunidade cristã, em Atos capítulo 4, versículo 32 até o 35, esta igreja foi crescendo, irmãos, e foi se aumentando o número de pessoas. Mas a partir do momento que foi aumentando o número de pessoas, foi aumentando também o número de perseguição. Os fariseus, saduceus da época, ficaram com inveja, porque este povo, estes apóstolos, pregavam o Cristo ressuscitado, falavam de Jesus no Calvário, falavam sobre a palavra do reino de Deus, e tudo que eles ministravam era a respeito do nome de Jesus. A igreja está crescendo com graça, a igreja está crescendo com força, mas também do outro lado vem duas correntes, dois tipos de pessoas que é contra a igreja. Nós temos o sistema religioso e também nós temos o sistema do governo, no caso aqui na época, os romanos e os gregos. Atos capítulo 5, versículo 17 até o 42, inicia-se uma grande perseguição para neutralizar o crescimento da igreja. O que eles queriam era que o nome de Jesus fosse esquecido, que ninguém pregasse o nome de Jesus, que nenhuma comunidade em Israel se levantasse para falar o nome de Jesus, porque Jesus Cristo foi crucificado e foi morto. A raiva que eles tinham é porque eles pregavam Cristo ressuscitado, pregavam que Cristo é o Filho de Deus, que salva o perdido, que perdoa os pecados e que em breve voltará. Sim, a partir do momento que eles pregavam Cristo, irmãos, quando eles anunciavam Cristo, a Bíblia diz que sinais, prodígios e maravilhas eram feitos por meio dos apóstolos. Então, se lá em Jerusalém não tinha milagre, não tinha cura, não tinha o nome de Jesus, não acontecia nada, do lado de fora da porta da igreja tem alguém simples pregando o nome poderoso. Lá tem sinais, prodígios e maravilhas, oh glória, e as pessoas se aglomeravam para ouvir o nome de Jesus e se convertia a Cristo. Queridos, os saduceus, com muita inveja, prenderam os apóstolos, achando que a igreja ia parar, achando que o projeto do nome de Jesus ia parar, mas muito pelo contrário. De noite, a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi até a prisão,
acordou eles, mandou eles sair para fora. E quando você sair para fora, continue pregando, continue falando todas as coisas desta vida. Oh glória! Quando ele sai jubilante. E queridos, o capítulo 5, versículo 24, aconteceu um milagre na prisão. Irmãos, são soldados fortemente armados, cárceres bem presos, não tem condições, sem chave. Eles passaram com a cadeia trancada e com soldados fortemente armados. Ninguém percebeu a hora que ele saiu. Quando alguém conta para o Sinédrio a forma com que eles foram livres, eles ficaram assustados com o que aconteceu. Como que alguém pode sair sem chave? Como que alguém sai sem chave? Como que alguém passa pelas grades sem chave? O que é que aconteceu? Um milagre, porque o anjo do Senhor foi lá e fez eles passar. Oh glória! Queridos, então a ordem foi esta, é de não falar sobre o nome de Jesus. Mas Pedro se defende. Queridos, a confusão começou porque eles queriam tirar os apóstolos do meio do povo, prendeu os apóstolos, consequentemente matá-los, para que não falasse o nome de Jesus. Queridos, então, para defender os apóstolos, levantou então um homem muito importante da época, Gamaliel. Gamaliel era um grande professor fariseu, respeitado entre a comunidade judaica, respeitado na cúpula dos saduceus, respeitado entre o povo. É um homem de boa reputação, um grande mestre da época, é um dos que ensinou a Paulo. Queridos, então Gamaliel pede que os apóstolos sejam retirados por um momento, chama o Sinédrio e dá um conselho. Quando ele dá o conselho, ele vai citar o nome de duas pessoas. Ele fala assim: olha, não mexa com esses homens, porque se esta obra for do homem, ela vai se dispersar, vai parar. Então ele cita o nome de Teudas. Teudas, um homem revolucionário que alcançou o número de 400 pessoas. O seu significado é dado por Deus, só que Teudas pegou o seu significado do seu nome e ele se intitulou como se fosse o Messias. Ele falou que ele era profeta, e por usar o seu nome, o significado do seu nome, e dizer que é o Messias, muitas pessoas acreditaram nele. Só que este homem era um homem religioso. Segundo o historiador Flávio José da época, ele disse que Teudas reuniu algumas pessoas, muitas pessoas, mandaram que eles reunissem no Rio Jordão e profetizou que o Jordão se abrisse e eles passassem a seco, mas não aconteceu nada, porque não era o Messias, não, era um religioso querendo número. Então eu quero que você preste atenção, para nós identificar que tipo de igreja eu sou, e que tipo de igreja você é, em qual raiz nós estamos consolidados. Primeira, a igreja de Teudas está preocupada somente com o número de pessoas. Alguém que usa o nome de Jesus para atrair seguidores. Queridos, a revolta de Teudas também, ele propagou uma revolta contra Roma, alegando que todos que seguissem ele alcançaria total a sua liberdade. Então ele fala que ele é o Messias, ele acha que vai fazer o Jordão abrir, carrega muitas pessoas com ele e fala assim: eu vou conseguir liberdade a todos. Mas esse Teudas foi morto e a sua cabeça foi dissipada, a sua cabeça decapitado, e a sua cabeça foi levada a Jerusalém, exposta a tanta gente para intimidar, para que ninguém se levantasse contra o governo. Queridos, é um homem que se intitula ser alguma coisa para atrair e enganar pessoas. Nos dias que nós estamos vivendo, hoje é o Dia Nacional de Missões. No dia que nós estamos
estamos vivendo neste tempo presente, muitas pessoas se levantam com um grande número de seguidor, achando que o seu título é mais importante, e parece que quanto mais título ele tem, quanto mais formação acadêmica ele tem, parece ser mais importante. Mas o diferencial, quem segue a Cristo, e quem sabe qual é, e você que sabe qual é a sua chamada, e o que Deus tem para você, você vai observar as palavras. Se levanta alguém, pode ser famoso, pode ser político, pode ser pastor, mas se na igreja dele não fala o nome de Jesus, é uma igreja religiosa. A igreja de Teudas é uma igreja religiosa, que está preocupada somente que as pessoas venham para a igreja. Não, você veio para a igreja, você pecou a semana inteira, veio no domingo, gostou do louvor, gostou do amém, o pastor já pôs a mão na cabeça, já ungiu com óleo e pode ir embora para a sua casa. Não tem a mensagem da cruz, não tem a mensagem de arrependimento, não tem mensagem de salvação, não tem mensagem contra o pecado, não tem mensagem contra o inferno, não tem, porque está preocupada somente com o número de pessoas, seguidores que se titulam para coisa, e tem uns que tentam até fazer milagre, achando que tem dom de maravilha, sinais, prodígios e maravilhas, até tentam fazer alguma coisa com espírito de engano. Ou seja, é um tipo de igreja que tem um líder que atrai somente as pessoas, mas as pessoas nunca são atraídas para Cristo. Deus não chamou a minha vida, Deus não chamou a sua vida para atrair pessoas para si mesmo. Não. Como o pastor disse que você é um canal de Deus, você é um porta-voz de Deus. Você não precisa ter fama, você não precisa ter título. O que você precisa é carregar o nome precioso, maravilhoso de Jesus. Isto é o suficiente. Glória! Se fosse nos dias de hoje, seria um grande influenciador digital, carregado de números de seguidor, mas não tem nada. É um movimento religioso. E deixa eu dizer uma verdade para a igreja aqui: a igreja de Cristo não pode ser um movimento religioso. Na verdade, a igreja não é um movimento religioso. Não. A igreja que tem Cristo no centro, a palavra de Deus no centro, ela não é um movimento religioso, não é. Ela é uma casa, ela é uma família, é a igreja que milita contra o inferno, contra o pecado, contra o mundo. Porque o movimento religioso não quer confronto com o diabo. Não. O movimento religioso não quer confronto contra as ideias, as ideologias da sociedade. Não. O movimento religioso está preocupado somente com números. Quanto mais a igreja cheia, melhor para nós. Aí eu pergunto, mas cadê o nome precioso de Jesus no centro desta igreja? Gamaliel cita a segunda pessoa, e a segunda pessoa que ele cita é Judas. Judas não é o Iscariotes e não é o Judas o discípulo, é outro tipo de Judas. Esse Judas que se levantou, ele ficou revoltado quando houve um recenseamento, quando Roma colocou a Judéia como vinculada ao império e aumentou as cargas tributárias. Ele ficou revoltado. Ele aproveitou que o povo da Judéia ficou revoltado e ele se colocou como líder para lutar contra Roma, para fazer uma revolução e trazer liberdade. Esse Judas, irmãos, conseguiu até montar um exército, mas foi pego de surpresa. Joséfo atribui a Judas de Gamala. O movimento dele foi conhecido como movimento Zelote. Os revolucionários usava como se fosse algumas coisas da lei, mas o seu intuito era somente social, revoltado, revolucionário.
É um homem preocupado com o governo. É um homem que luta somente contra o governo. O homem que atrai pessoas, mas para lutar contra o governo. O homem que agrega multidões, mas o seu intuito é pessoal. Eu digo para a igreja, nós temos a igreja de Teudas, igreja religiosa. A de Judas é a igreja política, que atrai as pessoas revoltadas para lutar contra o sistema. Aí a Bíblia diz assim, que a nossa luta não é contra a carne. Diz, a nossa luta não é contra a carne, mas contra quem? Então você percebe que a igreja de Cristo não pode lutar. O seu intuito não é focado no governo. O nosso intuito é lutar contra o inferno, para tirar as pessoas do inferno e trazê-las a Cristo. Glória! É o movimento social de luta armada. Só que este homem também fracassou. Aí Gamaliel cita ele queria os seus direitos social e também ofereceu liberdade a todos. Atrai pessoas com seus interesses políticos. Aí nos dias de hoje, irmãos, vários palcos, vamos dizer palcos, porque hoje é usado como palco, vários altares da igreja hoje é chamado de palco e se tornou palco religioso. Quanto mais o político for influente, aí certos pastores se agregam a isso e tira o nome de Cristo de lado, tira o evangelho de lado, de forma superficial, artificial, mecânica, para atrair pessoas, mas com viés políticos. Bando de revoltados, pessoas que não gostam, pessoas que têm as suas ideias, aí acham que a igreja é o lugar de expressar suas revoltas, suas ideias, aí monta grupo na igreja, movimento na igreja, vai para a rua para lutar contra o governo, expor suas ideias. Mas eu pergunto para a igreja que Cristo está interessado em levantar nessa terra, começando de mim e de você, não pode ser igreja política. A política você está inserido, mas estou dizendo assim, agregar a igreja, tirar Jesus do foco e colocar o político como fosse importante, isso não é o papel da igreja. Porque não vai acontecer nada. Mas nós temos aí a terceira pessoa que Gamaliel cita. São os apóstolos. Agora eu quero que você preste atenção para nós encerrar aqui, porque eu estou correndo o tempo. Os apóstolos é diferente, irmãos. Os apóstolos não estavam preocupados com Roma, com os gregos, não. Os apóstolos estavam preocupados com o movimento social, com o movimento político, não, irmãos. Eles estão interessados, focados, centrados em pregar Cristo ressuscitado. Glória! A igreja apostólica, você não é Teudas, você não é Judas, mas você é da igreja dos apóstolos, que prega Cristo, e Jesus é o Cristo, o Messias. O nome de Jesus é mais importante do que qualquer nome de político, de qualquer nome de revolucionário, até de qualquer nome de pastor. O nome de Jesus é o mais importante. E uma igreja apostólica, ela está centrada especificamente no nome de Jesus. Quem está entendendo esta palavra, levante a sua mão e diga: eu sou uma igreja apostólica. Repita, eu sou uma igreja apostólica. Fala assim: meu foco é Cristo, o meu alvo é Cristo, eu prego a Cristo, eu canto a Cristo, eu adoro a Cristo. A igreja apostólica não é movimento social, nem político, nem religioso. O fundamento da igreja apostólica é Cristo. Interessante, quando ela tem o fundamento que é Cristo, ela sofre por causa de Cristo. Irmãos, sabe o que aconteceu com os apóstolos? Levaram eles, não prega Jesus mais não, eu vou levar vocês lá, dar um pau neles, dar um açoite neles. Eles saíram alegres, porque sofreram por causa do nome de Cristo, e continuaram a pregar sobre Cristo. Queridos, a igreja apostólica ensina sobre Cristo. Aí nós vamos começar aqui um curso teológico. Para que esse curso teológico, irmão? É para ensinar sobre Cristo. Nós temos aqui a escola dominical. Para que a escola dominical, irmão? É para ensinar sobre Cristo.
glória! O crescimento da igreja apostólica vem por meio da palavra de Deus. O crescimento da igreja vem por meio da palavra de Deus. Judas e Teudas coloca a sua ideia e atrai pessoas. A igreja apostólica cresce no poder da palavra de Deus. Oh glória! O pastor é importante, o pregador da igreja é importante, o obreiro da igreja é importante, mas precisa crescer por meio da palavra de Deus. Você não precisa ficar andando para lá e para cá, procurando movimento religioso, pastor famoso, cantor famoso, para achar que está cheio da presença. Não, não, não. Você precisa ficar no lugar que você está e dizer: Senhor, me usa, me levanta, me usa, me levanta. Oh, glória! Já estou finalizando. A igreja apostólica prioriza a palavra genuína e cristocêntrica. Pode falar o que quiser no culto, mas o momento mais importante e esperado é de alguém levantar e falar o nome dele. Como foi cantado aqui, o nome dele traz cura, o nome dele liberta, o nome dele transforma, o nome dele acalenta aquele que está desesperado, o nome dele traz vida para quem está morrendo, o nome dele é poderoso. Oh, glória! A igreja apostólica, ela tem poder, sinais e maravilhas. O pastor citou que o nome da irmã que estava internada, os irmãos pediu oração, a irmã está aí no culto. O que é isso? É uma igreja apostólica. Ela pega a dor do irmão, assume como se fosse para ela, entra numa guerra e Deus concede vitória. Oh, glória! A igreja apostólica, ela tem interesse em salvar vidas a Cristo. E para salvar vidas a Cristo é um esforço. Tem que abrir mão de tantas coisas, sofrer, porque para resgatar alguém, salvar alguém, discipular alguém, exige muita força. Tem que desprender das nossas coisas pessoais para atender alguém. A igreja apostólica é assim, porque a igreja apostólica ela não está interessada se a pessoa tem dinheiro, se não tem. O mais importante é uma vida a ser salva a Cristo. Eu estou terminando. A igreja apostólica, ela tem a cruz, a mensagem da cruz e uma mensagem de arrependimento. Sabe aquela mensagem de confronto? Ei, pecador, você tem que converter. Ei, pecador, Jesus vem, o inferno existe. Sim, a igreja apostólica não tem medo de pregar a verdade, não tem medo e não recua quando prega a verdade. Não, 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 porque a igreja apostólica fala da cruz. Oh, glória! Fala da cruz como um centro. A cruz, Jesus derramou seu sangue, ofertou a sua vida. A igreja fala da cruz, chamando o pecador ao arrependimento. É uma igreja apostólica, não é igreja de Teudas e nem de Judas, não é política nem religiosa, é uma igreja apostólica e o nome é cruz, é falar da cruz, é a cruz. Aleluia! Estou terminando. A igreja apostólica ela é discipuladora, forma as pessoas no discipulado, no colegiado apostólico. Todo mundo aqui que é crente, alguém já investiu em você, alguém já te deu um livro, alguém já te deu uma Bíblia, alguém já te deu alguma coisa, um material teológico, e aí você foi comendo aquilo, o Espírito Santo foi entendendo, abrindo a sua mente. Hoje você faz isso com outra pessoa, a pessoa que você fez isso, ela vai fazer isso com outra pessoa, aí você percebe que a igreja vai crescendo, porque essa igreja discipula, usa metodologia para que todos entendam a palavra do Evangelho. E para terminar, a igreja apostólica está comprometida com missões. A glória! Muitos aí estão pregando riqueza. Vem para aqui, aqui tem. Se você dá tanto, você vai receber tanto. Vem que aqui acontece. As pessoas, olha, a igreja é boa, esse movimento é bom, eu vou lá para ficar rico. Aí chega que as pessoas contando, semana passada não tinha nada, estava na rua, fui despejado. E hoje? Hoje eu tenho restaurante, hoje eu tenho casa na praia, não tem não sei o que. Mentira!
Jesus disse: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A igreja apostólica está comprometida com missões, ora por missões, investe em missões e faz missões. Ei, irmão, você não pode ficar estagnado na igreja, parado na igreja, religioso na igreja. Eu vou lá hoje porque o domingo é legal, eu vou lá hoje porque inaugurou mais uma igreja. Não, irmão, não. Deus está chamando você para se comprometer com missões. Deus quer usar você lá no supermercado, na sua casa, com seus amigos, na rede social. Aonde Deus colocar uma vida do seu lado, é um campo missionário. Oh, glória! Para terminar aqui, fica de pé. Glória a Deus. A igreja apostólica enfrenta uma guerra travada. E nós estamos num momento difícil, como o pastor já disse, o Brasil está doente. Porque a igreja apostólica que prega Cristo, que fala sobre a cruz e arrependimento, e centra no nome de Cristo, ela está em constante batalha. A igreja política e a igreja religiosa, para ela não importa, muito pelo contrário, ela faz aliança para não sofrer, mas a igreja apostólica sofre. Olha para mim aqui, levante a sua mão, deixa eu ver aqui, quantos estão dispostos a sofrer por amor a Cristo? Oh, glória! Então você entende que você é uma igreja apostólica, e eu tenho uma palavra profética para você nesta noite. O inferno está usando o governo, o inferno está usando ativistas, mas nós estamos usando a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Eu chamo você como militante do céu, como guerreiro do céu, custe o que custar, você não vai parar, você não vai recuar. Deus quer te usar neste tempo, no tempo e fora do tempo. Os céus contam com você. Será que Deus te acha nesta noite? Deixa eu ver. Quem aí faz parte da igreja apostólica? Oh, glória! Aconteça o que acontecer, a palavra será centrada no seu coração. A palavra será centrada no altar desta igreja, e não vamos arredar o pé por nada, porque aqui é Cristo, é Cristo, é Cristo. Glória! Levante a sua mão direita, eu quero fazer uma oração para encerrar. Oh Deus, Espírito Santo, levanta nessa geração, Jesus, a minha vida. Levanta este crente hoje para se tornar uma igreja apostólica, que prega a tua palavra, que ama a tua palavra, e que adora o teu nome em espírito e em verdade, que fala o teu nome. Senhor, se tem algum crente aqui parado em missões, se tem um crente aqui não fazendo nada, desperta ele, Jesus, toca nele, Jesus, renova os dons espirituais desta noite. Deus, levanta ele lá no Pai onde ele mora, lá na casa dele agora, em nome de Jesus. Queremos crescer em graça e em conhecimento, porque a tua palavra diz: é o Senhor que trazia as pessoas para a igreja. Senhor, usa a minha vida, usa a vida do pastor, usa este irmão, usa esta irmã, usa-no, Jesus, para que as pessoas venham até este lugar e aqui recebam paz, livramento, salvação.